Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós leremos do verso 10 ao 17. Nós começamos a série de exposições na semana passada e deveremos seguir até o fim dessa epístola, como é nosso costume, né? Exposição, como se diz, exposição bíblica léxio contínua. E nós estamos então abrindo esta igreja, esta carta sobre esta igreja, uma igreja como a nossa, né? Uma igreja como a nossa. Esse é o título da série. Eu falei que tem vários títulos sugestivos, inclusive de livros baseados em 1 Coríntios, e o primeiro que eu me lembro de ter acessado é Uma Igreja Como a Sua, né? O reverendo Augusto Nicodemos recentemente escreveu um comentário bem assim, para os crentes mesmo, uma exposição, uma igreja complicada. Eu quero trazer aqui, então, esse título, Uma Igreja Como a Nossa. Na semana passada, nós começamos a olhar essa igreja, mas tentando enxergá-la com os olhos de Deus. Esse foi o tema, o título da nossa primeira mensagem, Enxergando a Igreja com os Olhos de Deus. Eu trouxe um pouco do contexto geral da epístola, mostrando que é uma igreja bastante complicada, possivelmente a igreja mais problemática do Novo Testamento. Muitos problemas vão ser abordados ao longo dessa epístola. Com certeza a epístola que aborda mais problemas, questões dentro da igreja. E, no entanto, Paulo, quando ele olha para essa igreja, ele a olha, antes de tudo, da perspectiva de Deus. Ele vê nela uma igreja que pertence a Deus, é assim que ele começa, né? A igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, antes de tudo, ela foi originada em Deus, ela pertence a Deus, ela é uma comunidade, por mais complicada que seja, de origem sobrenatural. É uma comunidade também santificada em Cristo Jesus, apesar de ter problemas com imoralidade, inclusive, com problemas relacionais, problema até de embriaguez no dia da ceia. Esta igreja é chamada de santificados em Cristo Jesus, no verso 2, mostrando que, por causa da união do crente com Cristo, a santidade de Cristo, ela prevalece sobre a nossa pecaminosidade. Somos santos porque estamos em Cristo. E essa é a santificação que a gente chama de posicional ou definitiva. Nós recebemos uma nova natureza, uma natureza com disposições santas, embora essa natureza precise crescer, precise se aperfeiçoar. Mas não só isso, ele diz que esta igreja, que se originou em Deus, que pertence a Deus, que já está santificada em Cristo Jesus, ela também tem uma vocação para a santidade, chamados para ser santos. Eu estou lendo capítulo 1, verso 2. Ou seja, aqui ele fala da santificação como um processo, da santificação progressiva. Nós devemos ser santos porque somos santos em Cristo, ou seja, nós devemos, na prática, no dia a dia, ser aquilo que nós nos tornamos em Cristo. E ele diz ainda que são aqueles que são assim chamados e que estão juntos, que fazem parte da grande igreja, de todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa igreja complicada faz parte do povo de Deus, chamado igreja, em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo. Onde a igreja, onde o nome de Cristo é professado, a igreja está ali presente. Portanto, ele está mostrando o caráter universal da igreja. E temos ainda o caráter apostólico da igreja, porque Paulo, ele, antes de tudo, quando se apresenta, ele se apresenta como apóstolo, enviado, embaixador de Jesus Cristo, enviado, autorizado, mensageiro autorizado de Cristo. Portanto, é uma igreja apostólica. Mas, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo vai começar a abordar os muitos problemas que havia em Corinto. E o primeiro grande problema que Paulo vai atacar é a divisão na igreja. Esta é uma igreja dividida, e esse é o título da nossa mensagem, Uma Igreja Dividida. E nós vamos apenas começar a introduzir o tratamento do problema, porque Paulo, por causa da gravidade da divisão,
da gravidade desse pecado, que é a existência de contendas na igreja, Paulo vai levar 4 capítulos, ou seja, 1/4 de toda a epístola, para tratar dessa questão. E nós vamos ter que fazer isto passo a passo, e por isso leremos apenas os versos 10 a 17. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Cristo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém. Façamos uma breve oração. Senhor nosso Deus, sabemos que Tu estás presente aqui, mas nem todo mundo neste local está cônscio da Tua presença. Eu peço que o Teu Santo Espírito, que é poderoso e soberano, tome cativa cada mente aqui à obediência de Cristo, livrando-nos da irreverência que faz da palavra o instrumento do Teu juízo, dando-nos um coração submisso à Tua palavra, atento ao que estamos ouvindo. Não deixa que Satanás distraia a nossa mente, seja usando uns na vida dos outros, seja usando pensamentos e preocupações do dia a dia, seja usando nossos filhos, mas ajuda-nos a manter o coração e a mente concentrados na Tua palavra. E que esse mesmo Espírito não apenas concentre o nosso coração na Tua palavra, mas abra o nosso entendimento para compreendê-la e aplicá-la à nossa própria vida, sobretudo à nossa vida como igreja. Assim eu Te peço humildemente, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das maiores ironias da vida cristã é que uma igreja pode ser rica em dons, ativa em ministérios, rica em programas, vibrante em atividades, e ainda assim ser profundamente doente em sua alma e em seus relacionamentos. E isto é muito ruim, porque isto é um péssimo testemunho para o Evangelho. A igreja é santificada em Cristo Jesus, mas se ela não vive uma vida progressiva de santidade visível, ela se torna um instrumento, uma causa de blasfêmia da parte dos gentios contra o nome do Senhor Deus. E Corinto era um exemplo claro disso. Como eu disse, na minha visão carnal, na minha visão humana, limitada, é uma igreja que eu não gostaria de pastorear. Ela devia ser uma igreja muito problemática, porque Paulo teve que escrever 4 cartas, das quais 2, como eu falei, só sobrevivem. E teve muita tristeza e muito sofrimento por causa dos problemas ali. Ali em Corinto não faltava eloquência. Paulo mesmo havia dito que eles também foram enriquecidos em toda sabedoria, em todo conhecimento. Era uma igreja, por assim dizer, carismática, no sentido mais bíblico que possamos dar a esta palavra. Uma igreja que vivia experiências espirituais intensas. Estamos no 1º século, os dons extraordinários ainda estão em vigência, pois a revelação não se fechou. Mas, além disso, irmãos, havia ali também orgulho. Havia naquela igreja muita competição. Havia partidarismo. E havia divisão.
Por isso, logo nos primeiros versículos da carta, Paulo vai tocar nesse ponto sensível. Uma igreja que perdeu o senso de unidade, porque perdeu o foco concreto da vida cristã. E Paulo vai tratar desse problema das divisões, e eu quero tratá-lo conforme Paulo vai tratando na progressão dos seus pensamentos. Como eu falei, ele vai abordar o assunto longamente, profundamente, ele vai além do comportamento externo, ele vai no cerne do problema. E doravante eu quero já deixar claro isso. É uma característica de Paulo em 1 Coríntios, ele apresenta o problema, depois ele expõe o coração do problema, qual é o ponto de idolatria que gera aquele problema. Depois, ou às vezes não sempre nessa ordem, ele apresenta um princípio doutrinário ou teológico, uma verdade bíblica que vai ser usada para tratar do problema, e então ele aplica essa verdade ao problema que ele vai tratar. Isso faz parte de toda a estrutura de 1 Coríntios. Então, como que Paulo vai tratar da divisão na igreja? Ele começa com um apelo pastoral urgente à unidade. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Um apelo pastoral urgente à unidade. Depois, ele vai expor a razão do apelo: contendas e ciúmes, contendas e divisão, ou divisão e contendas, dos versos 11 e 12. Em terceiro lugar, Paulo vai atacar o problema, voltando o foco da igreja para o centro, ou recentrando tudo em Cristo. A igreja se desviou do foco central da vida cristã, que é o próprio Cristo. E Paulo, dos versos 13 a 17, vai recentrar tudo em Cristo. Em quinto lugar, Paulo vai ainda tratar, em quarto lugar, do seu próprio papel. Ele vai falar disso mais de uma vez, mas ele vai falar de maneira mais geral, recusando-se ao papel que lhe dá um dos grupos que estavam divididos em Corinto. Ele recusa um papel que só Cristo pode ocupar. E depois, em quinto e último lugar, ele vai falar do foco e do propósito do ministério cristão. O tempo todo, Paulo vai mostrar a centralidade de Cristo como a motivação para manter-se, para que nós preservemos a unidade cristã. Então, a igreja tinha perdido o senso de unidade, então ele começa, antes de expor o problema, a urgência requer que ele comece com um apelo pastoral urgente à unidade. Observe o verso 10, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe as palavras intensas de Paulo, e há um certo carinho. Ele não começa com uma repreensão dura, mas com um apelo. Essa expressão rogo-vos é muito usada por Paulo em várias circunstâncias, quando ele quer apelar de maneira calorosa, de maneira pastoral, é quase implorar. Mas ele vai além, ele diz: eu faço isto não em meu nome, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chama Cristo desde o princípio para o centro. A linguagem, portanto, é fraterna, é pastoral e é carregada de afeição. Ele não fala aqui como um juiz distante, embora esteja em outra cidade, provavelmente em Éfeso, mas ele fala como um pai espiritual que sofre ao ver seus filhos brigando. E esse apelo é feito pelo nome de Jesus Cristo, ou seja, a unidade não está sendo pedida em torno da paz institucional, nem da boa reputação da igreja, embora essa reputação estivesse em jogo, ou da eficiência do ministério, mas em nome de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: dividir a igreja é uma afronta direta àquele cujo nome vocês carregam e proclamam e professam. Então, a unidade, qual é o apelo de Paulo? Que faleis todos a mesma coisa. Observe a série de pedidos aqui, que são 3 objetos do mesmo verbo rogar: que faleis todos a mesma coisa. Segundo, e que não haja entre vós divisões. Terceiro, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A unidade que Paulo descreve aqui não é superficial. Primeiro, ele solicita, dentro desse primeiro ponto,
calorosamente, falem a mesma coisa, falem a mesma linguagem, proclamem a mesma mensagem, não desviem-se desse foco. E qual é a mesma coisa? Ele não está dizendo que eles devem falar com o mesmo estilo, ou que eles têm que ter algum tipo de linguagem do estilo evangeliquez convencional. A unidade aqui de falar a mesma coisa é o seguinte: eles professavam fundamentalmente o mesmo evangelho. Qual é o centro do evangelho? Jesus. Paulo, mais tarde, vai resumir esse evangelho em 1 Coríntios 15, a partir do verso 1, se você quiser conferir. Lá está escrito: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, no qual vocês creram e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-lo anunciei, a menos que tenha escrito em vão. Só que ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é um dos resumos que nós podemos ter aqui do Evangelho. Paulo, quando então diz: eu quero que vocês falem a mesma coisa, parem de discutir questões que não têm a ver com o foco do Evangelho. Voltem a proclamar a mesma mensagem. Vocês têm a mesma mensagem, cujo centro é Cristo. Como observou certo comentarista, Paulo quer dizer que os crentes coríntios devem concordar sobre aquilo que o Espírito Santo fala na Escritura, e sobre o modo como o Espírito age entre eles, e sobre os valores que Cristo lhes deu para manter. Paulo então está dizendo: olhe, vocês estão discutindo e brigando por opiniões distintas, que não necessariamente têm a ver com o centro do Evangelho, mas vocês precisam voltar a falar a mesma coisa, a focar-se na mensagem da cruz. Mas ele também pede, em segundo lugar, e que não haja divisões entre vocês. Aqui é um pedido negativo, né? Que não haja divisões. Essa palavra traduzida por divisões, ela traduz um termo grego que significa rasgar. A ideia de uma rotura, como aqui Jesus fala na parábola da veste nova, em remendo de veste nova em veste velha, que aumenta a rotura da veste. Então a ideia é: a igreja está sendo rasgada por causa de contendas. Em terceiro lugar, ele pede que vocês sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no parecer. Então, vocês precisam voltar a falar a mesma linguagem. Vocês precisam evitar que a igreja seja rasgada pelas suas contendas. E vocês precisam ser inteiramente unidos na mesma disposição e no mesmo parecer. E aqui as expressões utilizadas por Paulo precisam ser trabalhadas um pouco, porque elas nos direcionam para uma mesma cosmovisão. Se eu pudesse resumir o que ele quer dizer quando ele fala inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, vocês têm que ter no coração a mesma mentalidade, a mesma forma de julgar o mundo. Essa expressão inteiramente unidos é a mesma traduzida em Efésios 4:12, que fala do aperfeiçoamento dos santos para o seu serviço. Traz a ideia de algo que foi consertado e que foi reforçado. E quando se refere a um grupo, por exemplo, um exército, refere-se ao exército que está bem armado, bem equipado, ou atletas que estão bem vestidos e equipados para praticar corretamente o esporte. Então, ele está dizendo: vocês precisam se concentrar em equipar-se, em aperfeiçoar-se, em consertar-se, para ter a mesma disposição mental. E essas expressões, disposição mental e parecer, pertencem ao mesmo campo semântico do mundo das ideias, das faculdades da mente, quanto ao pensar e julgar. Simon Kistemaker explica no seu comentário que o termo disposição mental está relacionado ao poder de observação, e a palavra parecer a formar um julgamento ou uma opinião.
O que Paulo, portanto, lhes recomenda é que eles precisam ser equipados com os mesmos parâmetros de pensamento. Irmãos, há uma certa liberdade de pensamento e há uma possível diversidade permitida na igreja, mas essa diversidade nunca pode ser tal que fuja do foco central do Evangelho. É preciso que os crentes tenham a mesma convicção, a mesma cosmovisão, a mesma confessionalidade. Se eles não se concentrarem nisto, eles vão ter problemas de divisões. Então, o que Paulo, portanto, lhes recomenda é que eles sejam equipados com os mesmos parâmetros de pensamentos, que pensem todos a partir de uma mesma perspectiva evangélica. O sentido de evangélico aqui é segundo o evangelho. O mesmo que Stemarker observa com razão em seu comentário, essa epístola, que Paulo não está pedindo uniformidade de opinião, mas sim uma atitude de amor que se empenha por harmonia e paz a partir do centro do Evangelho. Trata-se, portanto, de harmonia espiritual, não de uma uniformidade forçada, de um coração alinhado ao Evangelho e não de opiniões idênticas em tudo. Este é o primeiro ponto deste texto. Paulo está rogando, olha, eu quero fazer um apelo a vocês, um apelo carinhoso, um apelo fervoroso, um apelo veemente, não por mim, mas por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor de todos nós. Vocês precisam voltar a falar as mesmas coisas. Vocês precisam ter os mesmos parâmetros. E aí, em segundo lugar, então, Paulo vai apresentar o problema nos versos 11 e 12, a razão do apelo. Divisão, contendas e divisão. Contendas e divisão. Paulo é muito claro aí, observe. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Paulo não está lidando com boatos vagos. Ele diz que claramente foi informado por uma pessoa, por uma mulher, ou por pessoas da casa dessa mulher, chamada Cloe. E aqui deve chamar-nos a atenção o seguinte: Paulo não gosta de fofocas. Ele cita o nome do autor da denúncia. E provavelmente a pessoa que denunciou não tinha problema de que seu nome fosse citado, porque se eu tenho algo para dizer, se eu tenho uma crítica a fazer, se eu estou preocupado de fato com o problema da igreja, eu não posso me esconder no anonimato. Não existe 192 para denúncias na igreja. Aquele que denuncia, aquele que quer trazer o problema, precisa se apresentar. Porque quando você não quer se apresentar, isso dá o indício de que o que você quer é apenas fofoca. Mas Paulo é muito claro, ele cita quem é a pessoa, para que eles até pudessem conferir e se pudesse fazer uma acariação. Nós não temos outra informação sobre Cloe, além do nome dela, que ocorre somente uma vez aqui, neste lugar no Novo Testamento. É possível que ela morasse em Éfeso, onde Paulo estava quando escreveu a carta, e soubesse de alguma coisa. Mas é possível também que morasse em Corinto. Poderíamos até supor que ela morasse em Corinto, porque o texto pressupõe que os coríntios a conheciam, ele menciona o nome. Além disso, as notícias quanto às divisões surgiram de lá, de Corinto. Outra possibilidade é que Cloe fosse uma comerciante que morava em Éfeso e que seus empregados, que tanto poderiam ser escravos, livres ou membros de sua família, regularmente viajavam entre Corinto e Éfeso e conheciam bem a igreja. Seguramente era uma mulher cristã. E seguramente, se ela estava em Éfeso, isso torna a divisão algo pior, porque eles estavam brigando tanto que isso chegou na outra cidade e não tinha internet naquela época. Então a coisa era feia. Mas o ponto importante aqui é que a divisão era concreta, era perceptível e era suficientemente séria para exigir intervenção apostólica. E o problema é muito claramente nomeado. Irmãos, aqui nós temos, embora ele esteja escrevendo uma carta, nós temos aqui um exemplo de como você deve aconselhar. Tem que chamar o pecado pelo nome. Hoje nós temos uma tendência, por causa da sociedade que é caracterizada pela vitimização, pela patologização do pecado. O pecado agora se transformou em transtorno e doença.
é nós darmos algum tipo de nome mais brando para o que é o pecado. Mas a Bíblia tem o nome certo. Ele fala, refiro-me a respeito de vocês, eu fico sabendo que há contendas, há brigas entre vocês. Todo mundo sabe o que é uma briga. Então não é apenas uma dificuldade relacional. Não é apenas uma questão de diferenças de temperamento. O pecado é muito claro, contendas, e ele está na lista de Efésios, das obras da carne, lá, Efésios 5, a partir do verso 19. Há contendas, há brigas entre eles, a paz está sendo ameaçada. Não são simples diferenças, são disputas carregadas de rivalidade, de vaidade e de comparação. E Paulo vai além. Ele aponta especificamente qual é o problema. Veja no verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Veja, o ponto aqui era o seguinte, cada um tinha o seu pregador preferido. Não tem problema nenhum você ter o seu pregador preferido. Pelo menos se ele for fiel às Escrituras, né? Que ele, se não for, aí é um problema. Aí você está fora do disposição mental. O problema é que eles estavam brigando por causa disso. Uns diziam, não, eu sou do apóstolo Paulo. Não gosto da fala do Apolo. Ele é muito boçalzinho, muito cheio de retórica, né? Outro disse, não, Paulo, a presença pessoal dele é fraca. Eu sou de Apolo. Não, você não está com nada. E aí começavam a brigar. E tinha ainda um grupo mais piedoso que dizia, olha, eu não sou de nenhum, nós somos de Cristo. E eles começavam a brigar com os outros também. É o grupo de Cristo, os piedosos, entre aspas. Esse era o ponto. Agora, observe que 4 vezes, quando Paulo descreve essa disputa, eles estavam brigando pelo seu pregador preferido, por quem pregava melhor, por quem era o melhor teólogo, talvez, por quem era o pastor mais zeloso. E eles estavam ao ponto de, eu não quero que você discorde de mim. E o problema, irmãos, não começa nos nomes citados. Observe aí, porque tudo o que é repetido no texto é uma ênfase. Você percebe que 4 vezes o pronome eu aparece? Ele diz, olha, ele poderia dizer, eu me refiro ao fato de alguns de vocês dizerem que são de Paulo, outros de Apolo, no discurso indireto, mas Paulo usa o discurso direto, e ele faz questão de dizer, cada um de vocês diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ou seja, o eu aparece aí, no centro. Então o problema não começa nos nomes citados, mas no egocentrismo espiritual. A fé passa a ser definida por identificação pessoal. Eu me vejo assim, eu pertenço a esse grupo, eu me reconheço naquele estilo. É claro que eu posso me identificar com algo, mas eu quero que você entenda que o eu é o ponto mais importante. Não é nem o grupo a quem eu pertenço, é o eu, é o ego. Esse é o ponto. Uma das coisas que eu tenho tentado ensinar para os conselheiros que estão sendo treinados na igreja é com relação às palavras-chave. Você pode se preparar como for, mas na hora do aconselhamento, quando você começa a falar, e você vai falando coisas instintivamente, as palavras-chave vão saindo do seu coração, porque Jesus diz a palavra fala do que está cheio o coração. E é muito interessante quando num discurso a pessoa coloca o eu várias vezes. Olha, pastor, eu sou uma pessoa que eu já falei, eu sou uma pessoa que eu poderia só complementar, mas eu gosto do eu. A gente gosta do eu. O eu aparece e Cristo nem sequer é mencionado. É este o ponto aqui. E eles nem sequer mencionam, tem um grupo ali apenas que menciona a Cristo. Mas o ponto principal é eu. Então, Paulo está já indiretamente, implicitamente, apontando
já o dedo na ferida. Há um problema de egocentrismo. Eu sou do grupo tal, eu sigo o grupo tal. Como nós temos hoje grupos, né? Porque não faltam influencers para a gente seguir. Até reformados. Eu sigo fulano, eu sigo cicrano. É isto que ele está colocando. Mas, além disso, um outro problema. Há um foco excessivo nos homens. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Todos os líderes citados, é preciso que se diga, eram servos fiéis de Deus. Porém, meus irmãos, os coríntios estavam indo além da admiração e da honra que são devidas a homens como estes, para uma disputa sobre quem era o melhor deles e uma verdadeira guerra entre os seus admiradores. Além do hiperfoco no ego, que caracteriza os ciúmes e as contendas em qualquer contexto, por opiniões pessoais secundárias ao Evangelho, nós podemos identificar dois problemas espirituais que nutriam essa divisão e que marcavam a cultura pagã na qual os coríntios estavam imersos. Primeiro, nós temos um culto à sabedoria. Não é à toa que Paulo vai falar que a palavra da cruz é loucura para os que se seguem, se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ele vai tratar do capítulo todo, do capítulo 2, a maior parte dele, mostrando que o Evangelho é loucura para o mundo, mas é a sabedoria de Deus. Então, o culto à sabedoria era muito comum entre os coríntios, porque os sofistas, filósofos ambulantes que andavam por ali, eram famosos entre eles. E os sofistas eram filósofos profissionais que se preocupavam muito com a retórica e cujo objetivo maior era conseguir o maior número de discípulos, até para que pudessem angariar desses discípulos recursos para que eles se enriquecessem. Então, eles focavam na retórica, mas sem o conteúdo. Era mais importante falar bem do que falar a verdade. E os coríntios amavam isso. Mas havia também o culto à personalidade. Porque o culto à personalidade também era ligado ao movimento sofista, do qual eu ainda falarei em tempo oportuno, em mensagens posteriores, pois Paulo se debruçará longamente sobre essas duas atitudes pecaminosas. É interessante que no capítulo 1, e especialmente no capítulo 2, ele vai atacar o culto à sabedoria humana. E no capítulo 3, ele vai atacar o culto à personalidade. Mas por ora é suficiente registrar que os coríntios importaram o culto à personalidade. Eles gostavam de certos filósofos, oradores famosos, e eles agora importam esse culto à personalidade para o contexto da igreja de seus pregadores mais renomados. E eles tinham gente de grife para citar. Primeiro, o próprio Paulo. E veja, Paulo era um que estava no grupo, mas ele não está preocupado em ser o centro de nada. Ele diz, me refiro ao fato de alguns de vós dizer, eu sou de Paulo. Ele se cita primeiro, quem sou eu? Para vocês falarem, eu sou de Paulo. Mas nós sabemos, Paulo é considerado o campeão da missão aos gentios. É aquele que aprofundou o pensamento teológico cristão no primeiro século. É o mais prolífico, o mais frutífero escritor do Novo Testamento. Dos 27 livros, 13 são dele. Não é alguém de pouca monta. É o grande campeão da missão aos gentios e foi o fundador da igreja. Mas Paulo diz, não, isso está errado. Mas, humanamente falando, eles tinham razão para dizer, eu sou do fã-clube de Paulo. Mas depois, a lavoura de Deus em Corinto foi regada por Apolo. Outro campeão, este da retórica. A Bíblia diz em Atos 18, 24 e 25, Lucas escrevendo, nós expomos esse livro no ano passado, que Apolo era homem eloquente e poderoso nas Escrituras, instruído, ou seja, treinado no caminho do Senhor. Ele era de Alexandria, um dos maiores centros intelectuais da época, com sua biblioteca famosa, enorme, e sendo fervoroso de espírito. E lá em Atos 18 mesmo, Lucas mostra que, especialmente depois que foi discipulado por Priscila e Áquila, que com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, Apolo teve um frutífero ministério, onde? Entre os coríntios. Pois tendo chegado ali, como narra Lucas em Atos 18, 27b e 28, auxiliou muitos daqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus.
não era qualquer gente pelas quais eles estavam brigando. Era pregador de grife. Mas a menção também de, eu sou de Cefas. Você sabe quem era Cefas? Bom, se você já tem muito tempo de crente, deveria saber. Cefas é o nome hebraico para Pedro. É o mesmo Simão Pedro. Kefas, ou Petros, ambos significam pedra, ou fragmento de pedra. Então, o mesmo Simão Pedro, sobre cuja relação com a igreja de Corinto pouco se sabe, na verdade. Contudo, a existência desse fã-clube de Pedro na igreja indicava que seu ministério, de alguma forma, exerceu também influência ali. E ninguém aqui discordaria da importância de Pedro na igreja primitiva, pois ele foi o instrumento principal de disseminação do evangelho entre os judeus e mesmo entre os gentios. Foi Pedro quem abriu a porta ao evangelho, quando o Espírito Santo, lembra, caiu sobre a família, o centurião romano Cornélio, e a sua família, em Atos 10. Não é sem razão que Pedro, ao lado de Tiago e João, era reputado uma das colunas da igreja, como mais tarde reconhecerá o apóstolo Paulo mesmo, em Gálatas 2:9. Meus irmãos, trata-se, portanto, de legítimos ministros do evangelho, de destacados baluartes da genuína fé cristã bíblica, de grandes expositores das Escrituras. Não são charlatães, não são hereges com boa retórica, são ministros fiéis. Mas notem comigo um ponto importante aqui, um detalhe nesse segundo ponto. Nenhum deles estava exercendo ministério ali naquele momento. Nenhum deles naquele momento estava exercendo o cuidado pastoral cotidiano na igreja. Se a igreja de Corinto fosse do primeiro século, ou do século 21, eu diria que ela estaria brigando nas redes pelos pastores fiéis e que se tornaram disseminadores do genuíno evangelho e que são famosos, mas que têm estilos diferentes, mesmo pregando o mesmo evangelho, e ela estivesse brigando por esses pastores, que alguns deles nunca viram pessoalmente, e outros talvez tenham visto ou tirado foto em alguma conferência da fé reformada, mas não era quem estava com eles ali. Eu faço uma pergunta para você. Você sabe quem era o pastor de Corinto? É interessante isso. Ele não é citado. Ele não tem um fã-clube. Aquele que os visitava, que os aconselhava, que pregava zelosamente o evangelho, nem sequer é lembrado. Só os que estão distantes. Isso parece familiar? Não é comum hoje nas igrejas, sobretudo em igrejas onde o pastor é fiel, mas não tem uma pregação tão profunda, tão expositiva, mas é um fiel. Mas ele não é como o fulano de tal. Aqui nós temos, portanto, uma ironia reveladora. Os coríntios valorizavam estilos ministeriais de líderes famosos do passado ou da imaginação, que eram verdadeiros ministros do evangelho, mas, contraditoriamente, não pareciam valorizar os pastores da igreja, que trabalhavam arduamente naquele momento entre eles. É verdade que Paulo trabalhou arduamente, é verdade que Apolo trabalhou arduamente, mas ele já se fora. Um dia o pastor Marcos vai passar, e sabe uma das grandes tentações do rebanho? Comparar o novo pastor com o pastor Marcos, e dizer, eu preferia o pastor Marcos. É este o problema. Isso se torna claro quando mais adiante na carta Paulo precisa lembrar a igreja de reconhecer e se submeter a pelo menos um dos pastores. Naquela época eu não posso dizer que Corinto tinha um só pastor. Havia colegiados de pastores. Mas Paulo recomenda em 1 Coríntios 16, de 15 a 18, a se submeterem a homens como Estéfanas
e a sua casa. Esse era um dos pastores, Estéfanas. Se você não sabia agora, grave, tá? Estéfanas, em 1 aos Coríntios 16, observe, ele precisa recomendar, já terminando a carta, dos versículos 15 a 18. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia. O que são as primícias? São os primeiros discípulos, os primeiros convertidos da Acaia, estão na família de Estéfanas, e que se consagraram ao serviço dos santos. Então, Paulo descreve líderes que se consagraram ao serviço dos santos. Mas não só isso, mas que trabalharam arduamente. E ele diz que também vos sujeiteis a esses tais. Essa palavra tais significa gente como ele, como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Não só isso, Estéfanas foi quem levou a carta dos Coríntios para Paulo, porque eu falei na primeira mensagem que, entre outras coisas, Paulo escreve esta carta para responder algumas perguntas que ele começa a responder no capítulo 7. Por isso ele diz, com respeito, não é? Quanto ao que me escreveste, está lá no capítulo 7, verso 1, e de lá em diante ele vai tratar de algumas questões. E ele vai dizer, alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, possivelmente 3 presbíteros, porque estes supriram que da vossa parte vos faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Se você quiser um possível conselho da igreja de Corinto, Estéfanas, Fortunato e Acaica. Talvez o principal dele, Estéfanas. Em outras palavras, você percebe que a igreja estava dividida, porque havia aprendido a celebrar ministros idealizados e a ignorar pastores reais, presentes no meio deles, servindo de forma perseverante. Isto parece familiar para você? Não me entendam mal. Não trago aqui nenhum desabafo pessoal, pois não sei nenhuma crítica nessa área a meu respeito. Mas não é esta uma tendência do nosso tempo? E eles estavam divididos. Então, depois de expor o problema, claramente, Paulo agora vai tentar redirecionar esse rebanho desviado para o centro. Então, o terceiro ponto é recentrando tudo em Cristo. Versos 13 a 17. Observe que o tom de Paulo começa caloroso, pastoral, um apelo, e ele vai começar a endurecer agora. É muito importante no aconselhamento que você tenha um momento para falar calorosamente, apelar, encorajar, mas um momento para endurecer. Porque depois do caloroso apelo pastoral, Paulo passa a endurecer o discurso. Como observa João Calvino em seu comentário clássico, após preparar suas mentes para receberem correção, agindo como um bom e experiente cirurgião que toca a ferida gentilmente quando um doloroso medicamento precisa ser aplicado. Então, Paulo passa a tratá-los com mais severidade. E para corrigir essa distorção, Paulo lança a mão de 3 perguntas retóricas, daquelas perguntas que você já sabe a resposta. E cada uma delas põe o dedo na ferida e atinge o coração do problema. Como eu falei, este é o estilo da epístola. Então, vamos tratar nesse terceiro ponto dessas 3 perguntas. Primeiro, há uma pergunta de cunho cristológico sobre quem Cristo é. Qual é a primeira pergunta? Acaso Cristo está dividido? Espera aí, uns são de Paulo, outros de Apolo, até mesmo os que são de Cristo estão separados e brigando com os demais. Eu quero perguntar algo para vocês. Nós somos um em Cristo. Cristo está dividido? Essa pergunta é quase chocante. A ideia é, Cristo pode ser rasgado em retalhos, um Cristo para cada grupo, um Cristo para cada preferência pessoal. Todos os líderes citados, irmãos, pregavam o mesmo Cristo. E veja, isto não é o caso em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Paulo escreve epístolas inteiras para combater falsos mestres. Não se engane, não é uma questão de opinião pessoal apenas. Paulo escreve aos Gálatas
Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, chamando os hereges de cães. Ele denuncia os falsos mestres. Mas aqui, são crentes, são ministros fiéis. Então ele está dizendo, há um Cristo para cada grupo, todos eles pregam ao mesmo Cristo. É a Ele que nós estamos unidos pela fé. Dividir-se e brigar em torno de líderes é agir como se o próprio Cristo pudesse ser fragmentado. E, meus irmãos, permitam-me aplicar algo aqui, porque não me parece ser esse o tipo de briga que vai ocorrer aqui na nossa igreja. Mas quantas vezes nós brigamos por causa do que se programou, por exemplo, na plenária da sociedade interna? Aquela reunião, aquele tipo de programa que eu queria não foi aprovado pela maioria, e aí tem um grupo que gostaria e outro grupo que não gostaria, e o grupo que não foi vencedor, que foi vencido, briga com o grupo vencedor por causa disso. Ou por causa de como nós vamos preencher a estatística. Muitas vezes a gente briga por coisas que não estão ligadas ao Evangelho, não é? Questões simples. A gente briga. Cristo está rachado, Cristo está rasgado, Ele está dividido. Essa é a pergunta. Ele faz uma segunda pergunta. A primeira pergunta é cristológica. Cristo está dividido. A segunda pergunta é soteriológica, é sobre a salvação. E é interessante porque Paulo cita a si mesmo. Ele é muito radical, ele não quer a glória que pertence a Cristo. Ele pergunta, foi Paulo crucificado em favor de vós? Eu poderia fazer a pergunta, foi a tua melhor amiga que você está brigando por causa dela, que foi crucificada por você e você está brigando com a outra? Ou foi aquele irmão que você está fazendo questão de ficar ao lado dele, mesmo sem julgar bem se ele está certo ou errado, ou em que ponto está errado, ele foi crucificado por você, para você morder o outro e devorar o outro? Paulo diz, foi Cristo crucificado. Veja, Paulo está desmontando aqui qualquer tentativa de endeusamento ministerial. Nenhum pastor, pregador ou apóstolo morreu na cruz pelo pecado do povo. Nenhum líder derramou sangue redentor. A cruz pertence exclusivamente a Cristo. A redenção pertence exclusivamente a Cristo. Permitam-me fazer uma confissão. Não é exatamente de um pecado, mas de um sentimento. Eu fico incomodado, eu fico muito incomodado quando alguém diz, pastor, eu gosto tanto da sua pregação. Que pregação maravilhosa. Eu preferia ouvir, que Cristo bendito esse que o Senhor expôs agora. Como o nosso Salvador é maravilhoso. Obrigado pela mensagem. Porque às vezes a gente se foca na retórica. Mas o que importa mesmo é que os nossos olhos se voltem para Cristo. Como disse o apóstolo, ou como disse João o Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. É isto que Paulo está trazendo aqui. Paulo, veja, ele se cita na terceira pessoa. Normalmente, quando alguém se cita na terceira pessoa, é um sinal de orgulho, né? Mas aqui não é. Porque ele está citando a si mesmo pejorativamente. Paulo, por acaso, e lá no capítulo 3 ele vai se citar de novo, pejorativamente, no verso 5 do capítulo 3. Quem é Paulo e quem é Apolo? O nosso português não foi muito feliz aqui, porque no grego não é quem, é que, é pior ainda. O que é Paulo, afinal de contas? É como ele dizer, quem é Paulo na fila do pão? Quem é Apolo na fila do pão? Eles são só servos por meio de quem vocês creram. E isto ainda, conforme o Senhor lhes concedeu, não veio deles. Quem foi crucificado? Quem morreu? Quem deu o seu sangue? É só por Ele que devemos batalhar. E segundo as normas dEle. Mas há uma terceira pergunta.
E ela é na área de identidade e pertencimento. É uma pergunta que eu chamaria de sacramental, porque ele aponta para o sacramento do batismo. Olha o que ele diz: ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Em nome de quem vocês foram batizados? Olha, irmãos, como o batismo é importante e tem uma implicação prática entre muitas. O nome em quem nós somos batizados aponta para a quem estamos unidos, quem deve ser o centro, em quem estamos inseridos. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou batizados em nome de Cristo. É isto que ele diz: vocês foram batizados. Graças a Deus, que eu quase não batizei ninguém aí. Possivelmente outros ministros batizaram. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Eu batizei a casa de Stefanas, além deste, não me lembro se batizei. Eu nem me lembro de quantos e quem eu batizei. Em nome de quem você foi batizado? Ele é o centro. Ele é o foco. E ele está dividido? Não. O batismo sela a nossa união com Cristo, não com homens. É por isso que quando nós batizamos, alguém faz profissão de fé aqui na igreja presbiteriana, uma das perguntas é: você promete se submeter ao governo e à disciplina da igreja presbiteriana do Brasil, enquanto esta for fiel às Escrituras? Veja o senão aí. Não é ser fiel à igreja presbiteriana do Brasil simplesmente por ser. É apenas enquanto ela for fiel às Escrituras. O dia que ela não for fiel, o dia que ela atacar o cerne do Evangelho, sair dela, povo meu. Porque o batismo nos compromete com Cristo das Escrituras. Cristo marca, o batismo marca quem nos possui, a quem pertencemos, quem define nossa identidade mais profunda. E aqui, de novo, eu preciso atacar o espírito da época. A minha identidade mais profunda não tem a ver com minha negritude. A sua identidade mais profunda, irmã, não tem a ver com a sua feminilidade, ou os homens a sua masculinidade. A identidade mais profunda do crente tem a ver com sua união com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo, depois de retratar sua identidade como judeu, em Filipenses 3, ele diz: o que era para mim lucro, considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio. A palavra é traduzida em algumas versões por esterco, por lixo, do que eu me orgulhava. Um judeu dizer isso, quando eu olho para Cristo e comparo quem eu sou, na minha identidade cultural, isso aqui diante da sublimidade de Cristo é lixo. A nossa identidade, o batismo chama atenção para a nossa identidade. Por isso, meus irmãos, fazer do nome de um líder o centro da identidade cristã é esvaziar o significado do próprio batismo. Eu particularmente não gosto muito daqueles ministério pastor fulano de tal. Tem alguns ministérios que são chamados pelo líder, né? Eu quero lhes pedir um favor. Para aqueles que estiverem vivos quando eu me for, não botem meu nome em nenhuma sala. Não bota, não. E na minha lápide eu quero que esteja escrito 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Este é o nome, este é o versículo que eu quero na minha lápide. Paulo está dizendo quem morreu, em quem vocês foram batizados. E aí, em quarto lugar, ele recusa um papel que só Cristo pode ocupar. Observe, no verso, ele diz: eu
dou graças a Deus porque eu não batizei a muitas pessoas. E no verso 17 ele diz, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule o que? O centro, que é a cruz de Cristo. Ele vai falar da palavra da cruz, ele está fazendo uma ponte para o verso 18, que nós só vamos ver na próxima mensagem, se o Deus quiser. Paulo vai então ainda mais longe e agradece a Deus por ter batizado poucos em Corinto. Por quê? Para que ninguém pudesse dizer que foi batizado em meu nome, em seu nome. Aqui nós vemos a humildade pastoral de Paulo. Ele foge consistentemente de qualquer espaço que roube a glória de Cristo. Ele não quer ser o centro. Ele não quer ser o referencial último, nem o nome que une pessoas. Então ele chega ao quinto ponto, que é o foco e o propósito do ministério cristão. Ele conclui reafirmando o coração do seu chamado. Foco e propósito do ministério cristão, esse é o último ponto. Qual é o foco? Está aí no verso 17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Irmãos, precisa ficar claro, Paulo não está menosprezando os sacramentos. Mas ele está a deixar claro que sua missão central é anunciar as boas novas da salvação em Cristo. O ministério não gira em torno dos ritos nem das personalidades, embora o sacramento seja importante como emblema do Evangelho, ele usa o sacramento dessa forma. Não gira em torno de estilos, mas da proclamação do Evangelho. Esse é o foco. Vocês estão esquecendo do Evangelho, vocês estão brigando por causa de programas. Vocês estão brigando por causa de líderes. Eu poderia aplicar por causa de programações pessoais, por causa de estilos. E então ele fala do propósito. Eu preguei não com sabedoria de palavra, propósito, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, quando o púlpito não aponta para Cristo, ele não é um púlpito bíblico. Quando ele apenas se preocupa em resolver os problemas dos ouvintes ou em massagear o seu ego, ele não é bíblico. E quando o brilho do pregador ofusca a cruz, algo está errado. Quando a retórica substitui o poder do Evangelho, a cruz é esvaziada. Porque o propósito do ministério cristão é fazer Cristo crescer, enquanto o ministro diminui. Você percebeu o tempo todo qual é o foco? E qual é o foco da sua vida? É Cristo. A divisão da igreja de Corinto, eu estou agora a concluir, não nasceu de heresias explícitas, irmãos, mas de preferências mal orientadas. Às vezes ela nasce de heresias, mas não foi o caso aqui. Ela nasceu de preferências mal orientadas, de egos inflados e de um deslocamento do centro. Eu disse que não foram heresias, mas o problema era teológico também. Porque quando Cristo deixa de ser o eixo, até líderes fiéis, veja, até líderes fiéis, que nunca quiseram isto, diga-se de passagem, podem ser usados como instrumentos de divisão. E o que esse texto nos chama a fazer, irmãos, aqui aplicando? Primeiro, precisamos examinar onde está o nosso foco. Onde está o nosso foco quando nós trabalhamos na igreja? Onde está o nosso foco quando nós frequentamos a igreja? Você veio aqui com que foco? Com foco no seu eu ou com foco em Cristo? Em segundo lugar, nesse texto nós nos somos chamados a valorizar o pastoreio fiel e presente. Valorize os seus líderes, e eu não me refiro só ao pastor, mas a todo o conselho, aos presbíteros, que se esforçam para pastoreá-los, para exortá-los, tanto individualmente como em público deste púlpito, procurando expor fielmente as Escrituras. Valorize o pastoreio fiel e presente deles. Terceiro, rejeitar
ele nos chama a rejeitar a cultura de celebridades espirituais. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos edificar com bons pregadores da palavra de Deus, nós temos muitos deles, eu sou muito edificado ao ouvir muitos deles, mas cuidado para que sutilmente nós não venhamos a alimentar uma cultura de celebridades espirituais. E eu quero falar para aqueles que nos visitam, muitos procuram a igreja presbiteriana porque ouviram grandes pregadores presbiterianos, eu amo fulano, eu amo ciclano, eu amo a teologia deles. Se você não entender que o que você precisa amar é a Cristo, você não entendeu a mensagem deles. Alguns deles foram meus mestres. Rejeite a cultura de celebridades. Os reformados agora têm celebridades para chamar de suas. E não são só pregadores, são grupos musicais e outras coisas. Por último, esse texto nos chama a reafirmar que a igreja pertence a Cristo, pelo amor de Deus. A igreja pertence a Cristo. A igreja vive da cruz de Cristo. A igreja vive para a glória de Cristo, que Ele apareça e que todos nós diminuamos. Porque Ele é o único bendito. É o único digno de ser mencionado, de ser honrado e de ser glorificado. Uma igreja unida, irmãos, não é aquela que idolatra líderes, é aquela que junta, composta de irmãos que juntos se ajoelham aos pés da cruz de Cristo. E na próxima mensagem nós vamos ver a glória da mensagem da cruz. Paulo não se contenta apenas em confrontá-los, ele quer expor a eles a glória da cruz. Ele vai fazer isso falando da mensagem pregada, ele vai falar daqueles que foram alcançados pela mensagem, e ele vai falar do mensageiro. E nisso tudo ele vai atacar tanto o culto à sabedoria como o culto à personalidade. Mas que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo volte os nossos olhos para Cristo. E se você que está aqui nessa noite ainda não entendeu quem é Jesus, você precisa converter-se a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho para Deus. Vamos orar agora, porque nós teremos a última parte do nosso culto. Quando Cristo, por meio do sacramento, será exposto diante dos nossos olhos. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, bendito Senhor. Porque nós podemos, com os olhos da fé, enxergar a Tua glória exposta nas Escrituras. Bendizemos o Teu nome, ó Pai bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Tu nos deste a Tua palavra, Tu nos deste Jesus. E somente por meio dEle podemos ter comunhão com o Senhor. E somente pela intercessão dEle podemos ser aceitos diante do trono da Tua glória. Seja bendito o Espírito Santo, que abre os nossos olhos, que desvenda o mistério de Cristo para que compreendamos a centralidade do nosso Senhor para a vida cristã. Ó Senhor, que esta repreensão que nós ouvimos possa ecoar profundamente em nossa alma, levar-nos a avaliar as nossas atitudes diante de tantas querelas que nós muitas vezes empreendemos entre nós, por questões secundárias ao Evangelho, esquecendo-nos do nosso foco central. Ajuda-nos, ó Deus, a procurarmos vencer toda contenda pela coisa mais importante, pela verdade mais importante, pela pessoa mais importante, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos isto. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém.
és bem-vindo